Noite, sejam bem-vindos à página do Instituto Aprender. Eu sou Kátia Félix, fundadora do Instituto Aprender. Vou convidar Ana Gaia para o nosso tema de hoje, que é escrita terapêutica. Vou chamar a nossa convidada. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. É uma honra tê-la aqui na nossa live. Então, vou fazer uma introdução do que acontecerá hoje aqui no nosso bate-papo. A live de hoje é para quem sente que está mudando, mas ainda não sabe qual é o próximo passo. Muitas vezes a vida nos coloca em encruzilhadas, onde o GPS parece não funcionar, né? Colocando isso de uma maneira, de forma metáfora. Então, e essas horas que precisamos de uma bússola interna para nos guiar. E para falar sobre essa construção por meio da escrita, que nós convidamos a Ana Gaia para falar a respeito da escrita terapêutica. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão constantemente com sensação de ansiedade, que é o medo do futuro. Então as pessoas ficam, será que vai dar certo? Por onde eu começo? Ela está num emprego estável, de repente perde esse emprego, o que eu vou fazer agora? Meu mundo acabou, será que eu vou ter outras oportunidades? Será que eu vou conseguir? Então são vários serais que passam na cabeça das pessoas. Isso passou pela minha, passou pela da Ana Gaia, passa também, continua passando, porque a vida tem vários desafios, e eu tenho certeza que passa pela sua cabeça também. Então, antes de iniciarmos o nosso bate-papo sobre esse tema que é tão importante e relevante, eu vou pedir que a Ana ela se apresente e fale um pouquinho dela, antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Pode falar, Obrigada, Ana. primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? E aí a gente está a 21 dias do começo do ano, né? Até 21 dias atrás era 2025. E eu sou muito grata por 2025, mas foi um ano muito difícil, foi um ano bem desafiador, acredito que para muitos de nós, né, 2025. E agora receber esse convite no 11º dia do ano, né, ainda mais sendo um mês de Janeiro Branco, que fala da saúde mental, né, então isso é bem especial para mim. Eu sou a Ana Gaia, tenho 45 anos de idade. Eu passei 17 anos desses 45 anos numa multinacional, né, numa grande empresa. A minha formação é em ciências contábeis, com especialização em mapeamento de processo e MBA em gestão de pessoas. E a minha vida inteira foi sobre colocar ordem no caos das organizações, né? Mas para ser bem honesta, o que me trouxe aqui hoje, né, o que me fez aceitar, né, esse convite, foi o que eu aprendi fora dos escritórios, fora do ambiente corporativo. Eu estou há 5 meses, né, desempregada, e aí nesse período eu precisei passar por uma reforma pessoal profunda, tenho passado, né? E eu entendi que às vezes somos mestres em organizar os processos para os outros, mas nos perdemos na bagunça emocional aqui dentro, né? Quando o cenário muda. E aí foi aí que eu precisei resgatar algo que eu aprendi lá em 2018, um caminho prático que eu já conhecia, mas que nunca foi tão vital quanto ele tem sido nesses últimos meses. Esse conhecimento, né, que eu desenvolvi lá, que começou em 2018, ele me permitiu não desmoronar. Ele vem me permitindo não desmoronar em momentos de crise, né? E o que me ajudou a aplicar a gestão de qualidade, que é uma das minhas especializações na minha própria vida, para retomar o comando da minha história. Mesmo sem um crachá no peito, né? Porque 17 anos foi muito tempo e
perder esse crachá me deixou um pouco sem uma rota. E eu não estou aqui como alguém que tem todas as respostas, né? Era um dos questionamentos que eu me fiz, né? Eu tenho todas as respostas, eu sei de tudo, mas como alguém que descobriu como transformar esse caos em clareza e quer muito que outras pessoas também descubram que é possível recomeçar, que é possível se reconstruir. E é sobre como fazer essa transição que eu quero conversar com você e com o pessoal que entrar aqui para estar com a gente hoje. E o que você falou, Ana, é algo que acontece com todas as pessoas. Pode não ser relacionado a emprego, mas pode ser relacionado a tantas outras coisas, porque nós somos seres plurais, né? E nós que somos mulheres pretas, isso também tem uma certa influência também, né? Os nossos espaços, os nossos corpos, em alguns ambientes, eles são desrespeitados, são violados. E quando eu falo desse violar, não necessariamente está relacionado ao físico, mas às vezes é emocional, diminuindo a nossa capacidade intelectual. Então, tem um mix de coisas, né? Não é só a questão do trabalho, mas tem a questão do eu. Eu como ser humano. Como eu me vejo no meio disso? O que eu sou além do meu trabalho? O que eu sou além de uma coisa que eu perdi? Né? Às vezes até perdas emocionais, perdas de pessoas. O que eu sou sem essa pessoa? Então, antes da gente ficar bem no trabalho e com as outras coisas, a gente precisa ficar bem com a gente mesmo. E o que você falou, que o que você aprendeu lá em 2018 serviu como alicerce para que você tivesse estrutura para os acontecimentos que vieram depois. Então, é um assunto muito importante, você que está assistindo, você que vai assistir depois, vale a pena compartilhar, porque são assuntos do dia a dia e que às vezes ninguém te fala, às vezes as pessoas que convivem com você nem conhecem essa forma de encarar a vida e hoje vocês vão ter a oportunidade de aprender. Por isso que o nome é Instituto Aprender, porque nós aprendemos o tempo todo. Vou partir para a primeira pergunta, Ana. Muita gente confunde escrita terapêutica com fazer um diário comum ou escrever literatura, né? Tem que escrever muito bem. Como você define a escrita terapêutica e por que ela é tão poderosa? Pela sua perspectiva, que você utilizou esse recurso para que também fosse um recurso para te ajudar. Eu costumo dizer e fazer uma analogia com a bagunça, às vezes, do nosso quarto, né? A gente aprende a arrumar a cama desde muito jovem, né? Desde criança. Mas às vezes o quarto tá bagunçado, tá aquela zona, né? Você não consegue achar nada. E a nossa cabeça é a mesma coisa. Às vezes ela fica assim também, fica uma bagunça. E aí vem essa teoria que você traz na pergunta. A diferença do diário comum é anotar o quanto que esse quarto tá sujo. Tipo, nossa, o quarto tá sujo, né? O quarto tá bagunçado, é o fato. É o que a gente vê ali naquele momento. A literatura é tentar decorar o quarto, colocar um quadro, colocar um jarro de flor, tá focada ali na estética, né? No quanto que as pessoas estão achando aquilo bonito. Se o quarto está apresentável, às vezes está tudo amontoado dentro do guarda-roupa, né? Mas esteticamente ele está arrumado. E a escrita terapêutica é você abrir as gavetas, tirar tudo de dentro, colocar em cima da cama, ver o que que presta, o que que não presta, o que que você vai doar, jogar tudo no chão e depois colocar tudo no seu lugar, né? Depois que você já identificou. E aí é um processo de faxina mental. Você já sabe onde está aquela tua blusa de 10 anos atrás que está na segunda gaveta porque você organizou. E funciona, né? Você fala que é poderoso, né? Eu costumo fazer, praticar isso e funciona. Tem um pesquisador famoso que é o James Pennebaker. Ele estudou sobre isso, ele provou em tese que quando a gente traduz a nossa dor, o nosso trauma, a gente tira essa bagunça, né? Essa bagunça que está na cabeça, coloca no papel.
o cérebro ele é forçado a se organizar, a organizar esse caos, né? Quando a gente escreve, e o poder parte disso. Quando a gente escreve, né, a gente deixa de ser a vítima da confusão e passa a ser ali o observador. A gente começa a ver de fora toda a situação e com isso, né, aquele peso que estava lá dentro, né, te dá uma clareza, né, te organiza. E não precisa ser um texto lindo, não precisa de gramática perfeita, só precisa ser real, né? E aí o papel aceita tudo e o resultado é uma mente muito mais leve, muito mais organizada. Por isso que tem esse poder. Entendi. E também, né, te tira também desse lugar, né, de olhar a bagunça e olhar para criticar, tipo, ai, tá bagunçado, nossa, tá bagunçado. Então acaba sendo um a mais que faz você olhar para aquilo e faz você querer mudar, né? Aí gera a ação também. Sim, Então essa questão é muito importante também. E verdade. aí eu Sim. queria saber como ela entrou na sua vida, como a escrita terapêutica ela te atravessou de uma forma e ela te ajudou, como ela te ajudou, como foi esse processo para você? Bem, a escrita, ela sempre esteve comigo, sempre foi muito presente, sempre gostei muito de escrever, mas ela se tornou terapêutica a partir de 2017, né, que foi um ano bem difícil, pessoal, meu, né? E virou a minha cura, né? Eu perdi um sobrinho de uma forma muito trágica e isso me deu um choque assim de realidade. E aí eu decidi que eu precisava de uma reforma geral, né? Nesse mesmo ano, eu finalizei um relacionamento tóxico de 3 anos. Eu comecei a dançar mais, eu entrei num projeto de samba, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E isso me trouxe uma organização emocional ali, foi muito necessário para eu não desmoronar. E aí, em 2018, essa reconstrução toda, ela ganhou uma técnica e profundidade, né? Eu me mudei para o meio do mato também, me isolei um pouquinho, fui morar sozinha. Eu assumi um compromisso ali de me acolher mais, de ler mais. E aí foi nesse cenário aí de solidão, de silêncio, que eu realizei um treinamento pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro de Coach. Não estou patrocinada, mas vou dar o mérito. Eu conquistei 4 certificações nesse grande estudo, né, que foi bem especial para mim. Eu precisava mesmo. E eu aprendi nesse estudo, né, que escrever não é apenas você desabafar, né, é você processar. E eu precisava processar muita coisa, né? Entendi que ao colocar a dor no papel e reler, eu forçava ali a minha mente a organizar o trauma, né? E essas formações, elas trouxeram para mim a estrutura, o isolamento, ele me deu foco e a escrita, ela me deu a superação, tá? E aí hoje, até hoje, eu uso essa ferramenta para transformar a dor em ordem e clareza. É, vira e mexe eu preciso, né, dessa reforma, né? Preciso de escrever. E foi assim que entrou na minha vida. Uhum. Quando a gente estava conversando, né, que eu te convidei para a gente fazer uma live, que aí você estava sobre o que eu vou falar, né? E aí você trouxe essa proposta da escrita terapêutica. E aí, em nossas conversas, você colocou ela como uma bússola. E o que você quis dizer com isso, como uma bússola, né? Para organizar a nossa neblina mental. Porque todos nós temos esse momento que não fica claras as coisas, né? E aí, depois que passa tudo, aí às vezes a gente olha, nossa, eu dei tanta importância para isso. Meu Deus, eu fiquei tão mal por causa disso. A gente. Aí aquela neblina vira uma luz, né? Como se um tempo chuvoso, cheio de neblina, e de repente abre um sol, né? Sim, E é sim. quando a gente sai daquela situação difícil, daquela situação ruim,
E assim, uma coisa que eu aprendi com uma colega muito querida que trabalha comigo, a Kelly, que ela fala que dor não se mede. Que às vezes a gente fala alguma coisa para o outro, que aquilo não soa bem para o outro, e às vezes a gente acha, pô, nada demais, mó frescura, mimimi, não pode falar nada. Mas a dor do outro é do outro. Às vezes para você aquilo não é importante, é uma bobagem. Mas às vezes para o outro é. Então a gente também ter essa noção de que quando a gente está ferindo alguém, pedir desculpas, né? Então, essa neblina, e às vezes a pessoa não está no bom dia, aí às vezes aquele negocinho potencializa muito mais a dor que a pessoa está sentindo. Então, quando a gente conversando, você usou o termo bússola, né? A bússola serve para quê? Para guiar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa bússola que você usou para te trazer, né? E essa bússola constante que a gente vai usar o resto da vida. É verdade. E aí, só um parêntese, porque eu sou de 80, então bússola para mim é muito óbvio que é bússola, mas talvez para uma ação a gente poderia adaptar aí para o Waze, para o Maps, né? Porque a bússola já está lá no lugar histórico, né? Mas fiquei refletindo na minha linguagem, tá, né? Bússola, aí alguém vai perguntar assim de 14 anos, o que é bússola? Então é o Maps, é o Faz Waze atual. E aí, como eu vejo gestão de pessoas, né, e de projetos, eu sempre traçar rotas e metas outros. Eu traçar mas tem outros que a vida coloca a gente nessa encruzilhada, né? O Waze on, o Maps não vai funcionar, o Sula como não é lógica, talvez seja bem mais, né, adequada nesse momento. Mas aí vira essa neblina, não sabe nem para onde ir, que às vezes é melhor desligar, né, o carro, se estiver dirigindo, desliga o carro, liga o alerta e espera. E aí, como eu disse lá, eu não sabia fazer e como fazer. E aí, o que eu passo lá, né, se reconecta, porque ela ajuda nessa organização que faz dessa bagunça, né? E aí eu criei, né, o nosso centro faz a gestão de direção, né? A gente na acesso, mas na eu organizo o que eu sinto. E quando você tira essa convicção da tua cabeça, né, joga a gente, você deixa de ser, né, aquele problema, né, vira dona da sua própria solução, se torna ali uma solução de problema. E tem o acolhimento. No tempo, sozinha lá, mas me senti ofendido. Mas bem no meio do mato, sim. Eu entendi que a gente precisa de silêncio, né? Para essa bússola funcionar, para esse Waze funcionar, o silêncio é necessário. Escrever e reler é um jeito de se acolher, né? E nada na hora, né? Mas te mostra onde é seguro pisar. E o seguro talvez seja parar, ligar o alerta e esperar tudo passar para tudo depois fazer sentido, como você disse, né? Naquele momento é um caos, mas depois você relê e pensa, nossa, eu dei tanto valor para aquilo, caramba! Eu tenho um costume de reler, né, alguns diários de 2010. Eu vejo como um bom hábito. Às vezes não, que eu fico, caramba, olha o peso que eu dei para essa bobeira. Mas é bom para a gente ver a evolução da maturidade, né? E o outro aspecto da bússola é que ela te devolve esse norte, né? Porque na correria da vida, né, a gente perde a referência algumas vezes. verdade. E a escrita ela revela o que o barulho do dia a dia esconde. O barulho não te deixa parar e analisar, né?
ela te tira daquele caos, ela através do silêncio, né? E quando você dá um nome àquilo que você está sentindo, aquilo para de te assustar, porque você já identificou, já não é algo, né? Algo, eu não sei o que que é que eu estou sentindo. E no fim das contas, para quem está com o GPS quebrado, né? Sem internet, a escrita é o que te reconecta com o seu norte. E ela transforma aquele abismo todo, né? Aquela confusão, em um projeto de reforma, de recomeço. Foi isso. Muito profundo. E para essa escrita, Ana? Precisa de um caderno especial? Precisa de um horário certo? O importante é começar. O que você tem para dizer para as pessoas que estão gostando dessa temática da escrita terapêutica e está perdida? Mas tá, eu entendi o que é, mas como é que eu vou fazer? Qual caderno eu compro? Eu uso várias canetas, eu posso usar o celular, eu posso usar o computador. O que eu posso usar para fazer escrita terapêutica? Escrita é só à mão? Então, o que você poderia explicar um pouquinho, né, para as gerações antigas, né? E as gerações que são mais novas, já que já nasceram na época do computador. Sim, e é isso. Não precisa de nada para começar, não precisa de caderno bonito, não precisa de caneta. Se você tiver um guardanapo, ou mesmo lá no Notes, no celular, né? Quem gosta muito quem é mais digital, né? Eu sou super analógica, eu sou da era do papel, né? Eu tento, às vezes, focar, usar o celular ou o computador. Mas não precisa, tá? Não precisa um incenso perfeito, não precisa a caneta mais bonita, só precisa você ter coragem e entregar ali naquele papel o que você está sentindo com muita honestidade. E no horário que for, né? Tem que ser 7 da manhã. Tem gente que gosta, né, de estabelecer, acordar 5 da manhã para escrever. Não, é na hora que você precisa, na hora que você sente que você, através daquilo que você vai escrever, você vai se esvaziar, vai se reconectar com você mesmo, porque o objetivo é esse. O resultado que ele precisa, que a gente precisa alcançar através da escrita, é a gente encontrar alguma solução que seja mesmo só batizar aquilo que a gente está sentindo, que também já é uma solução, né? O autoconhecimento, que através da escrita gera esse poder da gente se autoconhecer, né? E aí, independente de lugar, do papel e da caneta, é só começar e ter coragem de escrever aquilo que às vezes a gente não tá nem pronto para saber, mas quando coloca no papel, nasce. É como se você usou o termo de dar nome às coisas, né? E eu acho que às vezes a gente até sabe o que é mais o medo, que nós também temos medo de nós mesmos, né? Sim, De dar nome às coisas e que a partir do momento que tu descobre o que é, você precisa fazer alguma coisa. Quando você sim, não sabe o que é, eu não preciso fazer nada. Então, a descoberta gera uma ação, né? sim, Deixa eu ver com aqui que certeza. colocaram O pessoal tá comentando aí. a Juliane. Oi, Juliane. Juliane é uma querida que fez faculdade comigo. Ela escreveu: Eu adoro escrever, especialmente como estou e como percebo as coisas. Me ajuda a melhorar como pessoa e analisar como sou sem julgamento ou palpite alheio. Nossa, que incrível isso, né? Muito, Realmente, você fala para alguém, você corre o risco de ser julgado. E nesse caso, não, né, Ana? exatamente. E isso que ela fala, né, dela escrever sem. E essa autocensura existe, a gente se autocensura, a gente se julga o tempo inteiro. É você perder esse medo e colocar no papel. E se tá com medo, vão achar o meu papel, minha mãe vai ler. Eu tinha esse medo, assim, que os adultos fossem ler os meus diários. Eu tenho diário. Não tenho mais porque eu acho que eu me desapeguei, joguei muita coisa fora. Mas eu tinha coisa que eu escrevia, né? E ainda hoje eu tenho um costume de escrever poesia, por exemplo.
eu escondo, porque eu não quero que as pessoas saibam, eu acho muito íntimo, sabe? E quando eu não quero que saiba alguma coisa, às vezes eu jogo fora, eu boto fogo. Mas quando nasce uma poesia assim que rima, tal, aí eu guardo, eu coloco nos stories, coloco no LinkedIn, eu compartilho. Eu tô mais corajosa ultimamente. E a Aham. prática faz isso. A gente começa a ter coragem de se lançar e de compartilhar aquilo que é criado através da escrita terapêutica. O Arder da Adolescência é uma página que eu sigo, que eles colocam muitas informações bem interessantes, falando sobre algumas questões da adolescência, de família. E aí eles colocaram aqui, ó, pôr para fora é ótimo, aperfeiçoa. Muito Sim, legal. aperfeiçoa, total. Como é que é uma rede, né? E esse ambiente, o papel, né? Ele é um ambiente controlado. Você que domina aquele papel, né? Então, você pode escrever o que você quiser. É o seu ambiente seguro ali. Se Verdade. joga. Cara, é super verdade mesmo, é um ambiente seguro. Sim, Muito bom. sim, é verdade. A Importante Juliane, é a gente fala. a Juliane colocou, concordo muito com essa frase, coloca no papel que nasce. E aí o arder da adolescência também colocou, colocando no papel ajuda a aperfeiçoar. Realmente, fica livre, né? Uhum. Sim. E se não, não sei por onde começar, quero começar, vou fazer, achei bom, achei legal, estou precisando. Pega o papel em branco e escreve assim no papel. Não sei por onde começar, estou com medo de escrever. Faz como se ele fosse você mesmo, você se acolhendo naquele momento. Vai gerar ali, vai sair da inércia. Só começar. É verdade, é verdade. Vou até colocar na legenda, escrever um espaço seguro, que eu gostei muito dessa frase. E eu achei que é muito pertinente. E isso também dá liberdade para as pessoas não terem medo de escrever também, né? De uma Sim. maneira geral, os brasileiros escrevem muito mal. Então, porque não tem hábitos de leitura, tem medo de ser julgado. E aí a preocupação com a opinião alheia, como a Juliane colocou, vai deixando a pessoa cada vez menos corajosa. E eu falo Sim. isso colocando no mundo das crianças também. Às vezes as crianças querem ter espontaneidade em casa, na escola, e ela é cortada, é podada. Não, não é assim que se escreve. O professor falando na escola. É assim, 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 assim. Em casa, não é assim, é assim. E aí você vai cortando, cortando. Aí quando vira adulto, quer que a criança seja, quer que o adulto seja criativo, espontâneo, ele não vai ser. Porque quando criança ele foi mataram isso nele. Mataram a espontaneidade. A criança hoje não pode ser agitada, não, porque tem TDAH e às vezes não é nada disso. Às vezes ela só é feliz. Sim. As crianças não podem ser mais criança porque os adultos não têm mais paciência, têm menos paciência. Então as crianças não são mais crianças, elas têm que ser mini adultos ou robôs. E aí tudo, às vezes, não é nenhuma patologia, às vezes não é nada, mas as crianças começam a ter, ah, não, muito, muito agitado, tem TDAH, muito não sei o quê, tem isso. E às vezes é só criança. E aí, Sim. às vezes, mais cedo as crianças vão sendo medicadas, umas precisa com certeza, mas tem gente que não precisa, não. Eu Uhum. já atendi criança quase um ano. A criança só era. Ela era criativa, ela não tinha nenhuma questão. Ela foi para uma consulta médica, em 15 dias recebeu um laudo de TDAH e deram um remédio de tarja preta. E Meu aí isso, Deus. as crianças vão começando a ter outros problemas. Né? Os remédios eles são importantes e necessários quando a pessoa precisa, mas não Sim. Os para inibir, efeitos né? colaterais, né, disso tudo. Exatamente. E aí as crianças vão deixando de ser criança, né? E aí, quando a gente está falando de escrita terapêutica, aí a pessoa adulta vai tentando se reconectar com ela mesma.
porque na infância foi tão criticada, tão podada, que na fase adulta ela não tem liberdade de expressão nenhuma, ela não consegue. Ou então vem aquele exagero que aí começa a fazer até o que não deve ser feito, que prejudica a própria pessoa. Então, Sim. acho que também leva uma reflexão da escrita não só para o adulto, mas para a criança também. Validar. Mesmo que a criança escreva errado, valida aquilo que ela escreveu. Tem que corrigir, obviamente, porque não tem como você ver a criança escrever errado e não corrigir, porque se você não corrigir, ela vai escrever errado pelo resto da vida. Mas escrever uma cartinha para o pai, nossa filha, que lindo, mas essa palavra aqui está escrita errado. Nossa, filha, ai, filha, tá linda, mas essa aqui ó, se escreve com S, não com C cedilha. Então tem como você fazer esses ajustes também no amor, sem grosseria, sem cortar a criatividade das crianças, porque Sim. o reflexo de quem nós somos hoje como adultos é daquilo que a gente recebeu na nossa infância. Uns conseguem se ressignificar e mudar, mas muita gente não. Reproduz. Reproduz aquilo que recebeu. E aí vai, né, prejudicando as outras gerações, porque um vai passando para o outro, né? Se for coisa boa, Sim. ok. Quando não é? Quando é um ambiente tóxico, aí você aprende aquele ambiente tóxico e você vai reproduzindo para outros espaços, no trabalho, com seus filhos, no relacionamento. Então, boa parte de quem nós somos é de onde nós viemos quando criança. Então, a gente tem Com que ter, certeza. quando criança, o máximo que a gente puder estimular, potencializar, dar voz, né? Eu falo que criança é uma pessoa, parece óbvio, mas muitas vezes não é óbvio. Olha a criança como um objeto que quero que faça aquilo que ele quer, que eu quero. Minha filha é criança, ela tem que fazer o que eu quero. Mas ela também tem vontade igual a gente, ela tem emoção igual a gente, ela pensa igual a gente, ela só não tem a nossa autonomia, mas tudo que um sujeito plural tem, a criança tem. É uma E isso precisa ser. personalidade, né? Diferente às vezes até daquele adulto que está criando, né? Uhum. O Rogério, oi querido! O Rogério é filho da Ana e é uma pessoa também muito Roger. querida. O Roger, ah meu Deus, estou ficando. Ó. É porque tá Rogeritos, aí eu fiz uma É, confusão. O Roger, ele escreveu: vejo que muitos de nós buscam esses laudos para justificar esses comportamentos, porque simplesmente não enxergam que algo fora do padrão pode ser comum e uma possibilidade de expressão, né? Que é a tal diversidade, né? Nós somos sujeitos múltiplos. Nós somos sujeitos que não somos iguais, mas a sociedade estabelece um padrão e acha que todo mundo tem que estar ali. Ah, qual é o padrão? O padrão é esse que alguém estabeleceu, né? E uhum. normalmente esse alguém são pessoas que têm poder aquisitivo alto, que têm as características específicas. Então, tudo isso aí ele cria uma baliza para a sociedade que todo mundo vai igual uma manada. Quando, na verdade, essas diversidades elas precisam ser consideradas também, porque somos seres plurais. Fala, chegamos ao final Beijo. da nossa live. Chegamos ao final, ia mandar um beijo pro Roger, meu filho, estou com saudade. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistiram e que irão nos assistir, porque essa live eu vou deixar disponível aqui no Instagram e vou colocar também. Mandou beijo. E também vou deixar, vou colocar no YouTube, no canal do Instituto Aprender. Então, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que irão nos assistir, que estão nos assistindo, e sobre esse tema escrita terapêutica. O que, que você pode deixar de mensagem para nós? Tá. Foi muito rápido, tá? Da próxima vez a gente precisa de mais tempo. Esse assunto é muito bom de conversar. Enquanto você falava aí sobre a infância, me atravessaram várias situações pessoais da minha infância que
Eu agradeço porque me tornou a mulher que eu sou hoje, mas que na época era uma problemática, né? Eu era uma criança muito silenciosa, isolada. Não sou diferente hoje, tá? Mas esse comportamento de infância hoje me traz aí essa forma, né, de eu me jogar no papel e de eu conseguir, através da escrita terapêutica, me compreender melhor e ajudar aí os meus amigos, né, as pessoas que convivem comigo, compartilhando sobre isso, né, compartilhando como a gente pode desenvolver esse autoconhecimento que é tão poderoso no dia a dia aí para nossa inteligência emocional, principalmente que é algo tão raro, né, de Uhum. se ver e de ser dito. E a minha mensagem final, né, é que pega a caneta da sua própria vida. Pega a caneta, não deixa que o caos ou outras pessoas escrevam por você o seu capítulo, porque a vida é sua, a caneta é sua, o papel é seu. E se tiver com medo, né, de errar o traço, de errar a letra, pega o lápis. Pega o lápis, pega a borracha, né, que fica mais fácil de apagar, de recomeçar, né, enfim, de rabiscar, se for o caso. O importante é a gente assumir o comando, é você assumir o comando, transformar o mundo, né? Eu tenho um propósito de vida que eu escrevi lá em 2018 que fala sobre transformar o mundo à minha volta, né? Parece grandioso, mas é muito simples, né? E esse transformar o mundo, ele começa para mim, né? Ele começa quando eu decido que o recomeço é possível, que sempre recomeçar é possível. E quando eu faço isso na minha vida e compartilho isso com meus colegas, com os meus familiares, eu estou transformando. Então, isso é muito especial. Nós sermos a gestora da nossa cura, essa responsabilidade é única e exclusivamente nossa, é pessoal, é individual, é indivisível, é insubstituível. E com Uhum. lápis ou caneta na mão, apenas comece. Esse é o meu recado final. Ai, muito obrigada, Ana. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Instituto Aprender. Foi uma honra tê-la aqui conosco nesse bate-papo. Vamos ver outras temáticas para conversarmos aqui, porque esses assuntos, né, trazem luz para a gente, até mesmo para validar, às vezes, aquilo que as pessoas já fazem, né? A Juliane colocou que foi um assunto extremamente necessário. Então, isso é importante para que as pessoas até mesmo sintam que validem aquilo que elas estão fazendo, porque às vezes é uma atitude da pessoa e ela acha que aquilo não vale nada, só tem valor quando outra pessoa fala, né? Mas nós temos também os nossos as nossas interpretações, opiniões e percepções, né, como qualquer outra. Mas às vezes a gente invalida a nossa e valida do outro. E às vezes você está ali naquele processo fazendo várias coisas achando que não é nada, aí vem um bam bam bam, por exemplo, faz exatamente aquilo que você faz, fala exatamente aquilo que é seu discurso, e aí você fica, caramba, eu me diminuindo aqui, enquanto tem gente que está aí falando a mesma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo. Eu acho que validar também, nos validar é importante. Às vezes a gente Sim. precisa validar nós mesmos, sem a interferência de ninguém. Porque nós também somos seres que construímos coisas, que desenvolvemos coisas, que fazemos coisas. Não é só o outro, né? Nós também somos capazes disso. É isso aí. E essa gentileza, né, da gente se olhar, se acolher, é muito importante, muito especial. Obrigada mais uma vez pelo convite e por ter dado essa luz aí, porque eu realmente eu estava num momento assim, tipo, o que que eu vou falar? Quem sou eu para falar? E você disse, às vezes ninguém nem tem nada para falar e tá por aí falando a beça, né? É Muito verdade. obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que seguem o Instituto Aprender, que seguem a Ana Gaia. Então, convido a você, a Ana está sempre postando coisas interessantes. Ela tem um Instagram profissional, que qual o nome mesmo? É Paleta. Paleta de preta.
Então, vai lá, segue, que ela coloca coisas interessantes, informações relevantes. Se você não segue o Instituto Aprender, segue a gente, porque o objetivo daqui é o aprender. Então, eu sou psicopedagoga, mas a gente sempre fala de diversos assuntos, não se limita à psicopedagogia, porque nós somos seres que precisamos aprender o tempo inteiro, porque nós não sabemos de tudo o tempo todo. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite. Ana, um beijo. Um beijo, E obrigada. até a próxima. Até a próxima. Tchau, Me chama gente. mesmo. Tchau.